a gente já de volta, intervalo rápido. Bom, gente, terça-feira, dia de tecnologia aqui no seu programa. Samela Carvalho está sempre com a gente. E hoje essa história que eu falei antes da gente ir para o intervalo, você já deve ter ouvido. Quem fica muito tempo no celular pode desenvolver o câncer com mais facilidade e tal. Será que isso é mito ou verdade? Samela, boa tarde para você. Responde para a gente. Boa tarde, Wagner. Boa tarde para você que está assistindo o seu programa com a gente. Há um tempo atrás, a gente começou uma série um pouquinho diferente. Nós estamos falando sobre mitos tecnológicos. E hoje, eu quero falar sobre um mito que é muito conhecido. Acredito que você já tenha ouvido falar, principalmente para quem começou a utilizar os famosos aparelhos celulares logo que eles surgiram. O mito é o seguinte: muita gente acredita que os celulares e a utilização frequente e contínua dos celulares pode causar câncer, especialmente câncer de cérebro, já que o celular normalmente é utilizado próximo à cabeça. De acordo com pesquisadores, é claro que podem vir a surgir outros estudos a respeito desse assunto. Os estudos conhecidos até o momento dizem que isso é falso. O celular trabalha com ondas de frequência de rádio e seria baseado nessas ondas que poderia causar câncer. Primeira questão é o seguinte: afirmado pelos cientistas é que as frequências de rádio elas não podem quebrar uma molécula de DNA. Ou seja, uma frequência de rádio ela não pode quebrar uma célula. Então, com isso, como a gente sabe, o câncer é uma formação diferente das células que acaba se desenvolvendo tanto malignamente quanto benignamente. Então, a radiofrequência ela não tem capacidade de quebrar uma molécula, de quebrar uma célula, por isso a frequência dos celulares não causaria câncer. Inclusive tem uma pesquisa que saiu mais ou menos em 2009, um estudo realizado desde 1991, analisando a quantidade de minutos que as pessoas utilizam os celulares e o índice de casos de câncer, a frequência de casos de câncer. Enquanto a utilização do celular aumentou em 6 vezes, a ocorrência de casos de câncer diminuiu praticamente pela metade. Então tá aí um dado, podem vir a surgir novas pesquisas que possam provar que existe alguma influência para a nossa saúde, mas nessa questão do câncer, até agora os estudos mostram que não tem influência. A utilização do celular não causa câncer. Pode causar outros problemas de saúde, viu, gente? A utilização demais do celular pode te dar problema aí, problemas ortopédicos, às vezes tem aquele vício psicológico. O celular não é de todo saudável, tem que utilizar com sabedoria. Mas o câncer, por enquanto, está fora de questão. Bom, gente, esse foi o nosso mito de hoje. Celular não causa câncer. Eu fico por aqui e continuo assistindo seu programa com o Wagner. Olha só, Samela revelando agora mitos da tecnologia. Gostei de ver, viu, Samela? Obrigado e até a semana que vem. Gente, estamos encerrando a nossa série sobre os 10 mandamentos. Foi muito legal, eu mesmo consegui aprender muita coisa e sei que você aprendeu junto com a gente aí durante todas essas semanas que a gente ficou discutindo esse assunto aqui. Hoje o 10º mandamento, não cobiçarás. E aí vou apresentar meus convidados de hoje. Vou começar aqui por quem não é da casa. Vou começar com a Thaís Arruda, que é psicóloga. Obrigado, Thaís, pela sua presença, pela sua participação. Muito obrigado, Wagner. É um prazer estar aqui com vocês e com toda a sua equipe. Muito obrigado. E o pastor Ivan Saraiva, que é meu vizinho de estúdio, é meu vizinho de condomínio, mas a gente nunca se encontra, né, pastor Ivan? É verdade. Às vezes na sexta-feira à tarde, né? Os dois carregando o lixo. Por que essa é a função do marido, carregar o lixo na sexta-feira à tarde? Eu acho que no contrato as letras miúdas, né? Estava escrito, a gente que não leu. A gente que não percebeu, né? Mas essa semana eu completei 12 anos de casamento. Olha, parabéns! Então, isso me remete também a 12 anos de lixo, né? levando sempre, mas com muita alegria. Com muita alegria. Né? Com muita responsabilidade, separando lixo que não é lixo, lixo orgânico, e levando sempre, mas é um prazer estar aqui no seu programa e com um tema tão importante, né? Os 10 mandamentos, as suas aplicabilidades, né? No dia a dia. Eu acho que vale muito a pena esse debate e hoje encerrando, né, falando sobre cobiça. Ivan, aproveitando que você está com a tua Bíblia aí, lê pra gente. Vamos lá, em Êxodo capítulo 20, vamos ler o último mandamento, o 10º mandamento. Então é Êxodo 20, verso 17, que diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então tem algumas coisas específicas que o mandamento coloca e depois nenhuma coisa alguma.
Eu vou daqui a pouco conversar aqui com a Thaís sobre essas implicações psicológicas sobre a cobiça e por que a gente, como ser humano, tem isso muito naturalmente. Daqui a pouco a gente vai tentar entender, mas só queria mais um contexto bíblico aqui, pastor. Quem é o próximo? Primeira coisa, o próximo é alguém que eu conheço, então eu não posso cobiçar dele, mas então se eu tenho uma pessoa um pouco mais distante, aí tá tudo certo eu exercer essa cobiça? A sua pergunta, Wagner, ela foi feita a Jesus, né, há 2000 anos. Quando perguntaram, né, quando Jesus estava dizendo, né, olha, você tem que amar o seu próximo como a ti mesmo. Ah, mas peraí, quem é o meu próximo? E aí então Jesus conta uma parábola explicando que até mesmo aquele que era considerado pelos judeus uma pária da sociedade, ele estaria de fato ajudando, auxiliando e cuidando daquele que tinha sido assaltado e espancado, né? Que é a parábola do bom samaritano. Então o próximo é todo aquele com quem nós entramos em contato. Qualquer ser humano, né, é o meu próximo. Então, o indivíduo que eu não conheço, ele também é meu próximo. Nós somos irmãos, eu gosto de dizer que ele mesmo que eu não o conheça, não saiba o seu nome, ele é meu irmão e meu irmão de sangue. Porque o sangue de Cristo nos une, né? A raça humana foi novamente unida a partir do sangue de Cristo. Então, qualquer ser humano, qualquer semelhante, ele é o nosso próximo. Então, ele deve ser digno das nossas benfeitorias e também nunca o nosso alvo de cobiça. A gente algumas vezes tocou no aspecto aqui de que os 10 mandamentos, eles são divididos em duas partes, né? A primeira parte são os mandamentos que a gente deve ter com relação a Deus e a segunda parte com relação ao próximo. Então, isso que você está falando é muito interessante. A gente tem 6 mandamentos que são com relação à as nossas relações. As nossas relações entre seres humanos. Então, o nosso próximo é qualquer ser humano. Os 10 mandamentos, eles têm essa visão verticalizada, que são os primeiros 4 mandamentos, que referem-se ao nosso relacionamento com Deus, e essa visão horizontal, né, que é o nosso relacionamento com o nosso próximo, com o nosso semelhante. E por isso que Jesus disse, olha, nós podemos resumir os 10 mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É interessante a gente só abrir um parênteses aqui, mostrando o seguinte, que o resumo do mandamento não exclui o mandamento. Então não são 2 mandamentos substituindo os 10. Claro. Quando eu resumo algo, o resumo ele é apenas uma síntese daquilo que os mandamentos estão dizendo. Então, quando Jesus resumiu, ele não está de maneira nenhuma anulando ou quebrando a lei de maneira alguma. Ele está simplesmente sintetizando o conceito dos 10 mandamentos. Ok. Thaís, a grama do vizinho é sempre mais verde mesmo? Por que a gente tem essa característica como ser humano? Para quem cobiça, sempre a grama é mais verde, né? Sempre o do outro é melhor, né? Então, as características da cobiça é esse, né? O poder, a ganância, né? Muitos adjetivos, né? Inveja, estão todos relacionados ao ato de cobiçar. E eu me lembro de uma fábula em que a fada falava então para esse invejoso, né? Para essa pessoa que cobiçava, tudo que você quiser, eu vou dar em dobro para o seu vizinho. Então, ele pediu, eu quero perder um olho. Então, por cobiçar tanto e por não querer que o outro alcançasse esse ideal, ele prefere, então, perder os 2 olhos, a então ter que dar, né? A ter que estar... Perder um olho, né? Porque se ele desejasse perder um olho, o vizinho perderia 2. Então, ele prefere prejudicar, então, o vizinho a ter a sensação de que ele possa ser mais do que ele, justamente porque a cobiça está relacionado a esse poder, né? Obter poder, ter o que é do outro, né? Cobiçar, né? Nunca está satisfeito com o que se tem. Segundo essa tua fábula, então essa questão da cobiça tem uma relação também não só de ter o que o outro tem, mas de ser superior ao outro. Isso, ele quer ser superior. Se o outro tem, ele quer ter melhor, ele sempre quer ter mais. Então, nunca há uma satisfação. É sempre um desejo de estar, pode ser que até estar como o outro, mas se puder ter algo que seja mais, ele fica mais satisfeito ainda. Eu acho que a cobiça é o desvirtuamento do desejo. Porque desejar é uma coisa positiva, natural. Né?
A raça humana só chegou onde chegou em seus níveis, né, de conhecimento, de tecnologia, de progresso em função do desejo, né? Olha, eu quero voar, eu desejo voar. Ah, mas você não sabe voar, então você está cobiçando os pássaros, né? Então veja, a gente precisa fazer essa distinção entre desejo e cobiça, porque é natural você, né? De repente eu olhei sua camisa e falei assim, puxa, olha que camisa bonita. E não necessariamente estou pecando, quebrando o 10º mandamento da lei de Deus, simplesmente porque eu falei assim, olha, eu gostei dessa camisa que o Wagner está usando hoje, gostei do relógio dele. É porque a cobiça tem muito isso que a Thaís mencionou. Não é que eu apenas desejo que você tem, é eu sofrer pelo fato de você ter. Essa é uma diferença. Então, eu falo assim, não, eu quero ter uma camisa, mas eu vou ter uma camisa como a dele, mas eu vou ter uma camisa mais cara do que a dele, eu vou ter 3, 4, 5 camisas e eu vou fazer de tudo para que essa camisa dele rasgue e fure. Então, é o indivíduo que ele não apenas se contenta em ter, como ele se realiza no outro ter menos ou não ter. Então, veja que é um processo doentio, né? É um processo doentio. Eu acredito que em alguns casos, como na questão organizacional também, disse que os relacionamentos são muito permeados por essa questão da inveja e da cobiça. Então, feito também uma pesquisa em Oxford e falava sobre dar dinheiro ao outro, ou você podia dar dinheiro para o outro, ou você podia queimar, né, o dinheiro do outro. 62% escolheram queimar o dinheiro do outro a ter que dar para ele também a mesma quantidade que ele receberia. Então, é o desejo sempre de estar na posição do outro. Por vezes, a gente pode pensar nessa questão de admirar, né, alguém que esteja num grau mais elevado, mas se tratando de cobiça, não é só essa questão de desejar os desejos, as coisas dos outros. É também querer estar naquele patamar, invejar tanto que seguir aquele modelo, no sentido ditatorial, né, no sentido de, às vezes, querer ser o outro. Bom, o pastor Ivan conseguiu diferenciar aqui um pouquinho para a gente o que é desejo e o que é cobiça. Agora eu fiquei na dúvida sobre a diferença entre cobiça e inveja. Porque a gente falou de inveja aqui. Qual é a diferença entre cobiça e inveja? Mas a gente tem que fazer uma paradinha para o intervalo, a gente volta já, não sai daí, seu programa já está de volta.